a dificuldade em relatar precisamente o início dos sintomas. Ele relatava uma baixa visual em olho direito já há alguns anos, que progrediu lentamente, não melhorou após fasectomia 2 anos antes. Na história familiar, na história patológica pregressa, nada digno de nota. A acuidade visual com refração era de 20/200 nesse olho direito, com um astigmatismo bem alto, de 7,5, e o pinhole ele chegava a 20/70, o olho esquerdo era 20/20 sem correção. E a biomicroscopia pseudofáscica em ambos os olhos, a tonometria de ambos os olhos também sem alterações. Essa é a retinografia de olho direito. A gente vê essa lesão tumoral de aproximadamente uns 2 diâmetros de disco, alaranjada, bem vascularizada, na região peripapilar nasal inferior, com algumas hemorragias intrarretinianas aqui associadas mais inferiormente. Essa é a retinografia de grande angular. E a autofluorescência é uma lesão hipoautofluorescente. A angiofluorescência, o tumor demonstrava uma hiper já em fases precoces, que progredia ao longo do exame, até um extravasamento discreto em fase mais tardia, já com 8 minutos. Esse é o ultrassom de olho direito, a visão bem identificada aqui em T4, no ultrassom do meio, e em L4, a visão melhor visualizada, ferida em 2,7 milímetros no seu diâmetro anteroposterior. Esse é o ultrassom do olho direito. A gente vê essa região hiperrefletiva na parte mais interna da retina, com essa sombra óptica posterior a ela. E o CT de mácula sem alterações. Bom, portanto, diante desse paciente de 81 anos, com uma baixa progressiva em olho direito, 20/70, o pinhole, um olho esquerdo sem alterações, nunca tratado, quais seriam as principais hipóteses e condutas frente a esse caso? Então, quem quer comentar a hipótese e como a gente conduz um caso como esse? Cleide, quer começar? Precisa do áudio, hein? Bom, esse paciente tem um tumor aparentemente vascularizado, né, sobre a papila, e então genericamente um amartoma, mas um hemangioma, né, uma proliferação vascular. Uhum. E acho que a gente já viu aqui a classificação desses hemangiomas. Então, assim, é um tumor aparentemente benigno, porque é só vascular. A dificuldade dele é quando ele sangra ou exuda, que no caso aqui não está afetando a mácula, mas conforme o aspecto da lesão, pelo ACT, ele tem algumas associações sistêmicas, né? E então acho que é isso que vale a pena avaliar. Eu acho que nesse caso tem um grupo que se associa mais com tumor de pulmão, outro com tumor renal, e então acho que nessa linha acho que então ele tem um hemangioma e merece uma avaliação sistêmica, tanto para facomatoses, mas como para associação com outros tumores, inclusive malignos. Perfeito. Então, alguém complementa algum diagnóstico, além do hemangioblastoma peripapilar que a Cleide falou? Ou algum comentário, Mauro, algum comentário no OCT, ou nos exames complementares, ou alguém mais queira comentar? Por essa foto, pelo menos que está mostrando aqui colorida, o nervo parece um pouquinho pálido. Quer dizer, a gente não tem exatamente uma explicação por que tem esse 20/70 de visão. Não sei se havia algum problema na cirurgia, Sim. por isso ficou com astigmatismo alto, Uhum. mas enfim, concordo com a Cleide, acho que, enfim, parece um hemangioma capilar na verdade, solitário, mas tem essa questão da visão, não tem foco do outro olho, fica difícil de opinar, mas é o que acho que está pendente, porque ele não tem uma visão pelo OCT, pelo CT da mácula do paciente, eu esperaria uma visão melhor. Eu não conseguiria explicar. Só a única coisa de imagem que eu vejo é que o nervo parece um pouquinho pálido aí temporalmente. Perfeito. Alguém quer fazer mais algum comentário sobre diagnóstico? Tereza, algum comentário? Rony? Eu acho que
Aí o que fala contra o hemangioma que a gente está acostumado a ver, o hemangioma capilar, é a idade do aparecimento, né? Que, em geral, o hemangioma capilar a gente vê em pacientes mais jovens. Uhum. Então, aí na anjo a gente vê que é uma lesão bastante vascularizada, né? E existem hemangiomas que são reativos a outros problemas, entendeu? Então, sei lá, tem que ultrassom A poderia ajudar, né? E que não tem aí. E eu estou achando um pouco uma sombra muito forte nesse ultrassom B, e eu poderia querer excluir um corpo estranho também, porque eu acho Mas ele não tem história de trauma, viu, que Teresa? não tem história de trauma, né? Não, não tem. Então, eu Não, acho, mas essa sombra que esse tumor, ou ele é muito antigo, tem uma calcificação, senão não deveria ter essa sombra. O hemangioma capilar não causa essa sombra no ultrassom, né? eu Ou acho. então foi feito meio oblíquo e está pegando um pedaço do nervo óptico, eu não sei, aí nessa sombra, né? Tá. O nervo óptico, em geral, não é tão hipoecóico assim, do jeito que está aparecendo. Uma outra hipótese, pela idade, né, você ter algum tumor que deu uma meta de retina, que é muito raro, mas você associando a baixa de acuidade visual não explicada pela mácula e as hemorragias que tem aí, você poderia pensar nessa outra hipótese. Então, a única coisa que eu estranho nesse paciente é o diagnóstico aos 80 anos. Mas imagina que ele tivesse isso há 20 anos de uma forma sintomática com crescimento lento. Ele não tem Então, documentação. poderia perguntar para o restante da família se tem alguém que tenha algum hemangioblastoma? Ou poderia ser um caso isolado, né? Ele tem Pode ser um caso isolado, claro que pode ser. Né? Não teve um RIP e não tem história familiar, certo? Certo. Assim, é interessante isso que você comentou, Teresa, porque abre o diagnóstico para um diagnóstico diferencial. Mas talvez a gente conseguisse encaixar esse paciente com essa história de ser assintomático com uma evolução mais longa para ter a apresentação dessa forma, né? E até como a Cleide falou, se ele tiver isso há muito tempo, como parece, e ainda sendo assintomático, sem exudação, como o Paulo falou, na mácula, sem hemorragia vítrea, a gente poderia observar sem pensar em fazer nenhum tipo de tratamento, né? Fazer uma investigação sistêmica, que você e a Cleide sugeriram, né? Eu acho que a conduta é mais ou menos. Ele tem um padrão de apresentação muito típico no OCTA. É uma pena a gente não ter conseguido fazer o OCTA dessa lesão. Depois você podia fazer, Guilherme, e Sim. mostrar com uma avaliação multimodal mais E a Anjo também parece, né? Bem o hemangioma capilar. Parece. Ele enche, ele hiperfluoresce precoce, né? Então ele é uma lesão bem característica, né? E faz. Mas, só complementando, professor, o paciente chegava a 20/70, não passava disso, ele tinha esse astigmatismo bem alto, uma córnea até um pouco irregular, já tinha até feito o teste com lente de contato, mas não tolerou o uso, e ele não tem um OCT também de disco, não sei se esse tumor poderia está comprimindo de certa forma as fibras nervosas, é o que eu vou fazer no retorno dele, ele é de fora, então vou fazer na semana que vem, que ele retorna para consulta, assim como o OCTA. Poderia pedir um campo visual? Campo visual, para você ver o efeito da compressão, porque mesmo que você veja a compressão, você tem que ver se funcionalmente isso afeta ele de alguma forma. Então, acho que com campo você veria melhor isso, né? Faz o olho esquerdo... O olho esquerdo era normal também, e a ultrassom, o pico de amplitude da onda era médio. Não era tão alto quanto esperado. Qual foi o diagnóstico da Vera? Foi hemangioblastoma peripapilar, um caso um pouco atípico. Não tão semelhante aos relatados anteriormente. Então, se alguém quiser fazer, só para finalizar aqui, fechar, se o Rony, a Lívia, o Epitácio quiserem fazer algum comentário agora, antes de a gente ir para a revisão, porque aqui eu acho que a gente entrou num consenso, quer dizer, a lesão mais
mais óbvia aqui, se o John quiser falar também, que ele entrou, não sei se ele está aqui, é o hemangioblastoma, né, peripapilar. Tem alguns diagnósticos diferenciais que foram citados, mas que eu acho que pela apresentação fica mais incomum. Aqui, se ele exuda ou se ele sangra, a gente precisa de tratamento, principalmente se tem uma exudação macular, e essa é a causa de baixa de visão deles mais frequente. Aí tem várias formas de tratar, seria interessante a gente discutir, mas que o Guilherme vai fazer uma revisão sobre isso, a gente pode discutir depois no final. Então, alguém quer fazer algum comentário para a gente fechar aqui? Eu acho que é isso mesmo, Sérgio, na minha opinião, pelo padrão da Anjo, né? Essa hiperfluorescência precoce com extravasamento tardio, eu também ficaria com hemangioblastoma capilar. Certo. E é interessante fazer um ACT macular para avaliar a camada de fibras, a camada de células ganglionares, que talvez vai ter uma dificuldade de fazer um ACT no nervo aí, talvez só vai conseguir pegar superiormente, mas se você fizer um mapa da mácula, talvez a gente consiga ver se tem o afinamento de camadas de fibras nervosas com correspondente das células ganglionares maculares. Perfeito, ótimo. É o Hélio. Fala. Eu tenho um caso de exudação, que é o caso que foi premiado lá na SBRV. É um caso que nem ele tem exudação, dá para mostrar depois, acho que uma próxima reunião, mostrar o caso. E Hélio, como você tratou essa exudação? A exudação foi o seguinte, como não tinha condição de tratar o tumor por causa da exudação e deu um descolamento exudativo, primeiro, imaginando não fazer nenhuma retinotomia, porque isso poderia complicar se o tumor continuasse ativo. Você fez era um hemangioblastoma como esse, peripapilar exclusivamente, não era um hemangioblastoma de retina, certo? Não, era igual esse. Parecido com esse. Era único. Claro, até eu e o Eduardo, que a gente conduziu junto. E aí, ele tinha uma exudação bem intensa. E aí, para tratar o tumor, a conduta foi a seguinte: a gente fez uma vitrectomia, né? Colocou a triancinolona, corou nessa região onde está o tumor, o vítreo é bem aderido, né? Aí, com o perflu, a gente assentou e fez o tratamento. Esse foi o primeiro passo da cirurgia. Mas que tratamento que você fez? Só laser em cima da lesão? Só laser em cima da lesão, tomando cuidado para... Do mesmo jeito que a gente trata esses hemangiomas fora. Então, uma mira grande, tentando esquentar e cozinhar ele. E tentando evitar pegar o nervo, mas ele é muito próximo do nervo. A gente não tem essa noção, mas... Por que você fez isso com a vitrectomia e não com laser no consultório? Porque estava descolado, o descolamento exudativo, ele fez uma bolha. Ele fez um descolamento bolhoso mesmo, não tinha como ter acesso ao tumor. E vocês tentaram tratar isso com antiangiogênico ou corticoide, esse descolamento exudativo ou não? Na época, não. Aí a gente fez isso e aí eu drenei por via escleral só para diminuir a quantidade de líquido, né? Só para tentar ver se agilizava a absorção, porque uma vez tratado, teoricamente, a absorção seria feita pelo epitélio pigmentado mesmo, né? E a evolução, no período de 6 meses, não houve modificação de visão, na verdade, o paciente já tinha 20/200, ficou com 20/200 de visão, mas dá para ver bem a absorção total do processo exudativo. É um caso bonito, é um caso que foi premiado na SBRV como melhor vídeo em 2016, acho, 17. Porque aí, uma outra possibilidade, Helio, porque esse tumor aqui, a aparência dele no nosso CT, a gente tem que ver nosso CTA para determinar melhor isso. Parece um tumor com a localização endofítica. Então, você pode fazer ressecção cirúrgica, inclusive, do tumor. Sim. Porque o tumor pode estar lá embaixo, pode estar na retina externa, pode estar no meio da retina, na nuclear interna, ou aí tem nomes diferentes, tumor céssio, né, tumor endofítico ou tumor exofítico. Esse parece ser um tumor exofítico, então daria até para fazer uma ressecção cirúrgica do tumor, é uma possibilidade. É um tratamento meio agressivo, mas o Guilherme vai mostrar, tem descrição na literatura, então, já que você está fazendo... Eu acho que a preocupação de fazer a ressecção, e é a que a gente tinha, era que se o tumor ficasse ativo, esse descolamento, se eu fizer qualquer rasgo na retina,
esse tumor, esse descolamento exudativo se transformaria num regmatogênico também. Não, é uma morbidade muito maior, concordo com você, mas só estou falando que é uma opção, uma outra opção Sim. terapêutica, né? Ótimo, sim. Ótimo, ótimo. Então, alguém tem algum outro comentário? A gente pode passar para a revisão rápida aí que o Guilherme fez? Podemos? Acho que se só uma sugestão final, Sérgio, se quiser avaliar se esse paciente está com alguma tração no nervo, fazer um potencial evocado visual padrão reverso, se quiser avaliar essa baixa da visão que o Mauro comentou também. Além do campo visual e além do OCT de nervo, certo? Certo. Então, perfeito. Tá. Então, acho que, Guilherme, todo mundo comentou aqui, os comentários foram ótimos e... então, vamos fazer a revisão, depois a gente retoma. Tá bom, revisando então, os hemangioblastomas peripapilares, são também chamados angiomas de retina ou hemangiomas capilares, descrevendo primeiro a síndrome mais associada a ele, que é a von Hippel-Lindau, que tem uma herança autossômica dominante, a penetrância incompleta, de cerca de 90%, está associada a uma inativação de um gene supressor tumoral, localizado no braço curto do cromossomo 3, chamado gene de von Hippel-Lindau. É uma síndrome neoplásica multissistêmica, acometendo, entre outros, o sistema nervoso central, com hemangioblastomas de tronco, cerebelo, o rim, através de cistos ou carcinoma de células claras renais, e epidídimo através do cisto adenoma. A incidência é baixa, um caso a cada 65 mil nascidos vivos, isso é variável de acordo com a localização também. Os hemangioblastomas de retina, eles estão presentes em 36% até 60% dos pacientes com a síndrome, são em sua maioria bilaterais, e acometem pacientes com uma idade média de 36 anos, porém variando numa faixa etária de 7 até 84, não excluindo, portanto, idade avançada como um fator para não se realizar o screening. Da mesma forma, pacientes com hemangioblastoma de retina identificados têm uma chance de 36% até 81% de desenvolver e de apresentarem a síndrome associada, dados bastante variados também. Os critérios diagnósticos variam de acordo com a presença ou não da história familiar. No primeiro caso, quando positiva, a sua associação a um hemangioma capilar de retina ou do sistema nervoso central ou uma lesão visceral, o carcinoma de células renais, já comprova o diagnóstico, e na sua ausência são necessários 2 hemangiomas de retina ou sistema nervoso central, ou um deles associado a uma lesão visceral. Portanto, a presença de mais de um hemangioma de retina em um mesmo olho ou em olho contralateral já preenche os critérios diagnósticos para a síndrome. O prognóstico é variável de acordo com o acometimento sistêmico, hemangioblastoma do sistema nervoso central e carcinoma renal são as principais causas de mortalidade, a expectativa de vida é de 52 anos. O screening é necessário para todo paciente com a lesão encontrada na retina e, idealmente, seria feito com uma neuroimagem, uma ressonância do sistema nervoso central. Tomografia com contraste seria o padrão ouro para as lesões renais e para as lesões de epidídimo, ultrassom. Metanefrina, catecolaminas poderiam ser solicitadas também pela associação com felcromostoma e também as enzimas pancreáticas por conta de uma possível insuficiência pancreática secundária. Bom, em relação aos hemangioblastomas oculares, o diagnóstico é essencialmente clínico, é um tumor bastante característico, como apresentado aqui. Essa lesão arroseada, bastante vascularizada, associada a complicações locais, normalmente. Quando o periférico, ele costuma apresentar vasos nutridores mais bem visualizados, mais evidentes, o que não é sempre verdade para os tumores peripapilares, como no caso de hoje. E tumores peripapilares também podem ser mais discretos, como desse caso aqui da retinografia do meio, mais visualizados a partir da imagem multimodal, que tem o seu papel principalmente nesses casos mais atípicos. Anjo demonstra uma hiperfluorescência já em fase inicial, que progride ao longo do exame, com um extravasamento em fase tardia e delimita também bem os vasos nutridores. O ultrassom não é tão característico do tumor, ele demonstra essa massa retiniana acusticamente sólida, com um pico variável da onda A, normalmente um pico médio, ele é mais útil no diagnóstico diferencial com outras causas tumorais.
também não tão útil para acompanhamento. Essa mensuração do tumor pode ser melhor realizada através do OCT ou da própria retinografia. O OCT apresenta essa lesão hiperrefletiva, com uma sombra óptica posterior, a depender da localização, e é útil também na presença de complicações, na identificação de complicações. Ele pode ser classificado, portanto, em relação à localização em periféricos, que representam a grande maioria, ou peripapilares. Até 92% dos pacientes têm algum componente periférico, e os 8% restantes exclusivamente peripapilares. Quando peripapilares, eles se localizam mais na região temporal, eles normalmente são mais sésseis, menos pedunculados do que os tumores periféricos, características distintas da visualizada aqui no caso em questão. Podem ser classificados ainda em relação à sua localização na retina. O tumor endofítico, ele é aquele que cresce em retina interna e tem a capacidade de migrar para o vítreo, até um pouco contraintuitivo. Os exofíticos são aqueles da retina externa, predominantemente de retina externa, e o tumor dito céssio é daquele que acomete a retina intermediária entre a nuclear interna e a plexiforme externa. E deixar claro que isso auxilia também, acaba auxiliando na conduta, uma vez que apenas os tumores endofíticos são passíveis de uma ressecção cirúrgica. Bom, o papel do CTA, ele vem sendo utilizado tanto na classificação desses tumores em relação à sua profundidade, quanto no acompanhamento em relação ao tratamento. Esse grupo descreve um paciente de 46 anos, do sexo feminino, com a síndrome, olho único, olho direito, acuidade visual 0,6 nesse olho, já submetido à vitrectomia posterior com óleo de silicone, por conta de um tumor periférico, e apresentando também esse tumor peripapilar, mais bem visualizado aqui a angiografia, cogitada a sua ressecção em mesmo momento da retirada de óleo de silicone, que foi contraindicada a partir do CTA, que a gente vê na imagem anface, na imagem do B-scan, que se localiza predominantemente na retina intermediária, não sendo passível, portanto, de uma ressecção cirúrgica. O paciente foi tratado com injeções diversas, e o CTA também demonstra uma ausência de melhora, um aumento de fluxo ao longo das semanas, que é algo não tão bem documentado na retinografia. Segundo o relato de um paciente também classificado a partir do CTA, uma mulher de 55 anos, olho único e olho direito, com visão de ponta-dedos, detectado um tumor exofítico, primariamente ao CTA. A gente vê o tumor bem delimitado aqui em B, quando o scan ele passa em toda a espessura da retina, e quando o SLAB passa para a região mais inferior, mais intermediária da retina, o tumor fica mais bem delimitado, comprovando-se tratar, portanto, de um tumor céssio ou exofítico. O paciente foi tratado com IVTs, por esse motivo. Mais um caso atípico, uma mulher de 38 anos, com baixa visual em olho direito, também já há algum tempo, visão 20/200, olho esquerdo, apesar de 20/20, diagnosticado um edema de papila, ou melhor, um papiledema, e olho direito, o hemangioblastoma, foi solicitada a neuroimagem, que identificou uma lesão também cerebelo, comprimindo o quarto ventrículo, cursando com uma hipertensão intracraniana secundária. Identificado também a partir disso cistos renais, a ultrassom, o paciente fechou o diagnóstico, portanto, da síndrome. Mais um caso atípico, peripapilar, uma mulher de 55 anos, assintomática até então, visão 20/20, ambos os olhos, que a consulta de rotina é identificado esse hemangioblastoma peripapilar, mais bem visualizado aqui a angiografia. Uma paciente sem a síndrome, que por si só já seria algo mais raro, mas identificado também lesões melanocíticas em região maxilar, palpebral superior e escleral superior, fechando o diagnóstico de melanocitose oculodérmica, o primeiro artigo que descreve essa associação. E lembrando que o hemangioblastoma ele pode acometer o nervo em si, não a retina peripapilar, e o nervo em todo o seu trajeto. Esse é um caso de uma mulher de 33 anos, sem a síndrome, com uma baixa visual em olho direito já há algum tempo, visão de movimento de mãos, mais um DPR em olho direito, solicitada a neuroimagem, que é uma ressonância pesada em T2, mostrando uma hiperintensidade aqui do nervo em região intraorbital e intracanalicular. Esse tumor foi ressecado cirurgicamente, o histopatológico confirmou tratar-se de um hemangioblastoma. Esse mesmo grupo fez uma revisão,
de literatura dos casos de hemangioblastoma de disco, identificados entre 1942 e até 2019, e identificaram apenas 25 relatos descritos, a grande maioria deles exclusivamente intraoculares, comprovando se tratar de uma doença bem rara realmente. E a respeito do tratamento, ele não existe um consenso, ele depende basicamente de algumas variáveis, como o tamanho, localização, a progressão e a presença ou não de complicações. Ele é dito tumor pequeno quando menor que 1,5 milímetros. Nesses casos, a terapia ablativa ela apresenta um sucesso mais provável, uma exudação menos frequente, a fotocoagulação é mais comumente realizada. Não existe consenso a respeito dos padrões, mas é feito com uma duração longa, de até 0,4. Alguns optam por realizá-la com comprimento de onda amarelo, que teria uma teórica melhor absorção pela oxihemoglobina. Alguns optam por fazê-lo também no vasonutridor, nada disso é consenso, e alguns também por conta da frequente exudação mesmo para tumores pequenos não exudativos, alguns propõem um corticoterapia, impulsoterapia, 1 miligrama por quilo dia, por 3 dias, e desmame rápido, a partir do primeiro dia de ablação. Isso também não é um consenso. Os tumores pequenos, eles podem ser observados, mas há quem diga, há quem defenda que esses tumores periféricos, eles devam ser tratados, mesmo se assintomáticos, uma vez que pela história natural da doença, eles irão progredir, esse tratamento numa fase mais tardia, ele vai ser muito mais lesivo, muito mais arriscado para esse paciente, que ainda apresenta sempre uma chance de perda de segmento e de necessidade de tratamentos mais agressivos no futuro. Bom, o PDT, ele é descrito em todos os artigos a respeito do tratamento, não existe um racional por trás disso nas descrições, mas ele é feito principalmente para tumores peripapilares, realizado em meia fluência, quando pequenos, e tem essa indicação mais precisa para aqueles onde o risco de uma exudação, o risco de uma complicação seria maior, como naqueles próximos à mácula ou ao disco. Crioterapia, em geral, é indicada para tumores considerados intermediários, entre 1,5 e 4,5 milímetros, ou como terapia secundária, pós-recorrência, e eles têm uma indicação precisa para terapia primária quando ocorrem tumores bem exudativos e bastante hemorrágicos também, com vasos nutridores bastante visíveis. Essa seria uma boa indicação primária. São realizados por via transconjuntival, quando mais anteriores, por via transescleral, quando posteriores ao equador. A radiação fica mais reservada para tumores grandes, maiores de 4,5 milímetros, pode ser realizada por feixe externo ou por bracterapia, e o TTT é raramente descrito como opção. Ressecção fica viável apenas para os tumores endofíticos, né, como a gente comentou, e para casos não responsíveis ao tratamento clínico. As complicações, entre elas edema e exudação, a principal pode ser tratada com anti-VEGF, e é esse o único papel do anti-VEGF, tratar complicações, exudação. Ele não tem nenhuma comprovação na diminuição da progressão do tumor, e a própria exudação, os resultados são bastante variáveis, ela funciona melhor com tumores pequenos e com tumores pouco exudativos. Membrana epirretiniana e tração vitromacular são tratados cirurgicamente, a proliferação vascular é normalmente observada, ela se assemelha bastante à das retinopatias isquêmicas, mas apresenta um prognóstico melhor no que diz respeito a sangramento ou neovascularização do segmento anterior. E os tumores peripapilares, em geral, eles são observados quando possível. Segue aqui um fluxograma sugerido em um dos artigos. Portanto, o tumor assintomático, ele não é tratado. O tumor sintomático com complicações vitreoretinianas, como membrana, HV ou DR, ele é tratado com uma combinação de cirurgia, PDT e anti-VEGF. O tumor sem essas complicações pequeno é tratado apenas com anti-VEGF, e tumores maiores com uma associação de anti-VEGF mais PDT, aqueles com crescimento endofídico são passíveis também de uma ressecção cirúrgica, mesmo se peripapilares.
Esse é um caso publicado há algumas semanas, esse mês, pela Carol, uma paciente de 42 anos, com baixa em olho direito, visão 20/25, um tumor na arcada temporal inferior, de 3 milímetros de espessura. Ela realizou apenas uma sessão de PDT, com 50 joules, e o tumor regrediu em cerca de 19 meses, a exudação praticamente se resolveu também. Apesar desse relato de sucesso, o PDT, para lesões peripapilares em si, ele tem resultados bastante controversos, principalmente no que diz respeito à funcionalidade, à melhora da acuidade visual. Normalmente é possível que eles recorram mesmo após o tratamento. Não é infrequente que isso aconteça. Em relação ao tratamento, no intuito de diminuir a progressão do tumor, nada comprovado até agora, mas algumas medicações já em estudo. O bevacizumab intraarterial é uma delas, foi realizado nesse homem de 35 anos, com 20/200 após diversas dezenas de injeções intravítreas e após PDT, portador da síndrome, recebeu 3 doses mensais, doses altas, que foram prescritas conforme o tratamento de glioblastomas, e o tumor regrediu após o final do último ciclo de 2,1 para 1,8 milímetros, teve uma melhora também na aparência fundoscópica, ele se manteve estável por 30 meses. Daqui esse caso, tanto quanto o outro, eram de tumores claramente progressivos que vinham aumentando a exudação ao longo do tempo. Essa segunda paciente, uma mulher de 41 anos, com a visão de movimento de mãos, recebeu essa dose um pouquinho mais alta, de acordo com o peso. O tumor regrediu logo após também o último ciclo de 5,9 para 3,8 milímetros e manteve-se estável durante 26 meses. Era um quadro em clara progressão também. O racional seria que a entrega da dose seria até de 1.000 vezes a dose intravítrea, e ela seria entregue direto na artéria oftálmica, a artéria possivelmente responsável pela nutrição desse tumor. Bom, o sunitinib é algo que vem sendo estudado também, ela é um inibidor da tirosina quinase, utilizada nesse contexto principalmente para doenças metastáticas. Ele tem a capacidade de inibir não só o VEGF, quanto o fator de crescimento derivado de plaquetas e outros fatores de crescimento descritos na fisiopatologia do tumor, e nesse contexto ele foi utilizado nessa paciente jovem, né, de 32 anos, uma mulher com a síndrome, com olho único, visão de 20/125 nesse olho direito, já submetida a diversos tratamentos clínicos e com doença metastática em pâncreas e em fígado, recebendo uma dose de 50 miligramas por dia, prescrita pelo seu oncologista, que acabou tendo que se reduzir à metade por conta de efeitos colaterais, mas ela manteve o seu uso constante, manteve-se estável durante 9 anos, era um tumor em franca progressão também, demonstrando uma estabilidade aqui entre as avaliações, até uma diminuição da sua vascularização superficial. Esse segundo paciente foi inserido em um trial para estudar o efeito dessa dose, dessa medicação, acabou cursando com vários efeitos colaterais também, com 5 meses de uso, teve que parar a medicação por conta de uma tiroidite, que é algo relacionado ao uso do medicamento, mas durante esses 5 meses ele manteve um controle tumoral também, uma clara melhora da exudação. Era um caso de um paciente com uma visão ruim também, já submetido a diversos tratamentos clínicos. Os autores propõem, então, que seja estudado esse medicamento ou alguma classe análoga em uma dose um pouco mais tolerável, que seja usada a longo prazo na tentativa de frear essa progressão ou de cursar com a sua regressão. Nesse mesmo estudo, um terceiro paciente evoluiu com hipertensão arterial, que era algo também descrito como possível entre os efeitos colaterais, além de outros efeitos colaterais menores, como mialgia, cefaleia. Então, foi algo bastante frequente nesse estudo em si. O propranolol parece também ter alguma função nesse contexto, ele foi comprovadamente já eficaz como um agente antitumoral em estudos in vitro prévios, e ele tem o seu papel também em hemangiomas infantis, foi testado aqui na dose de 120 miligramas dia por via oral, em 7 pacientes com tumores retinianos, mais a síndrome, e todos eles mantiveram uma estabilidade ao longo de 1 ano, além de uma melhora da excitação em 2 desses olhos, como demonstrados aqui.
foram realizadas ainda as aferições do VEGF plasmático baseline, que estava aumentado em todos os casos, e dosagens mensais também, e comprovaram uma curva decrescente com a normalização desses níveis de VEGF plasmático logo após o início do propranolol. É algo que pode ser estudado também futuramente, né, nesse contexto. Bom, e para casos que não respondem bem, a gente tem a opção do tratamento cirúrgico, que tem resultados também bastante variáveis. Não encontrei nenhum relato da ressecção em tumores peripapilares, mas alguns tumores periféricos são bem ressecados e mantêm um bom resultado funcional após a cirurgia, que estudados 13 horas de 12 pacientes, grande maioria com a síndrome, com DRT ulceroso associado ao tumor, uma acuidade visual baseline média de 20/303, todos submetidos à vitrectomia posterior, endodiatermia, ressecção mais óleo de silicone, e um sucesso anatômico após a primeira cirurgia foi observado em 12 desses 13 olhos. A acuidade visual final média foi de 20/73, melhorando em 7 olhos e mantendo-se estável em 6 deles, dados que podem até ser mais relevantes do que esses, por conta do desenvolvimento de catarata em 7 desses olhos não tratados. Segue alguns exemplos aqui. Tumor periférico, que é um tumor bastante exudativo, com um resultado anatômico e funcional satisfatório também. Portanto, como mensagem, o hemangioblastoma ele tem um diagnóstico essencialmente clínico. Exames complementares são solicitados para casos mais atípicos e para fim de classificação e de acompanhamento. O tratamento ele é variado e bastante complexo, deve ser, portanto, individualizado de acordo com a experiência de cada serviço, de acordo com as características de cada paciente. E o screening para síndrome ele é indispensável, uma vez que se trata de uma doença agressiva, de prognóstico sistêmico ruim, extremamente dependente de uma detecção precoce, que não raramente é feita pelo oftalmologista. Era isso, obrigado. Só complementando o paciente, essa foi a primeira avaliação, documentação, e a conduta cirúrgica foi de certa forma, até questionada pela doutora Vera, é algo que ela sugeriu que se discutisse para esse caso ele viesse a crescer ou a estudar. Então, eu acho que, Guilherme, com um consenso aqui, que cirurgicamente a gente não aborda os tumores peripapilares, só os tumores periféricos, a gente tem outras alternativas, a gente pode usar propanolol, a gente pode usar antiangiogênico, tá? Então, a gente tem outras, caso cresça e caso exude. Então, por enquanto, eu acho que ele deve ter esse tumor há bastante tempo pela idade, como a Maria Teresa chamou a atenção. Então, eu acho que agora a gente só observa. A baixa divisão não está relacionada a isso, a gente tem que investigar o comprometimento do nervo. Não, agora tá. Que a gente vai avaliar a compressão do nervo com os exames que já foram descritos. Parabéns pela apresentação, Guilherme. Ótimo. Vamos passar para a imagem agora? Daniel, você descompartilha a tela, Guilherme? Isso, ótimo. Vocês estão conseguindo ver minha imagem? Estou vendo a imagem do seu computador, por enquanto. Isso. Perfeito. Ótimo. Boa noite, meu nome é Daniel Motti, sou R3 aqui do serviço, e hoje eu vou apresentar a imagem da semana. Queria agradecer muito ao Dr. Sérgio Pimentel pela escolha da imagem e pela ajuda na condução do caso. Aqui a gente tem a retinografia do paciente. Uma paciente de 30 anos, que tem uma história de baixa visual desde o nascimento, desde a infância, tem uma acuidade visual com a melhor correção de 20/263 em ambos os olhos, apresenta nistagmo e estrabismo. Então, aqui é uma imagem. Na semana passada, a gente discutiu, aqui tem uma discussão super boa sobre causa de baixa de visão e nistagmo na infância, amorose congênita de Leber, né? Então, essa é uma outra condição que o paciente tem baixa de visão desde o nascimento, tem essa lesão macular, essas alterações pigmentares no polo posterior e nas arcadas, e que é interessante a gente discutir qual seria um diagnóstico aqui. As distrofias normalmente não acometem dessa forma a região macular.
Então, queria ver se vocês têm alguma ideia de como vocês abririam esse diagnóstico diferencial aqui, né? Se vocês pensarem nas alterações pigmentares, pode pensar, pô, ela pode ter um tipo de retinose pigmentar que envolva a mácula, não é comum. Ela tem 30 anos, pode ser que ela não tenha nascido assim, né? Mas, pelo que a gente vai falar depois, talvez tenha uma sugestão de ela já ter nascido dessa forma. Rubéola Então, congênita pode ser da alteração mas, difusa. mas rubéola, Mauro, não dá essa alteração macular. Os pacientes têm visão boa, tem uma redução pequena, 20/30, né? Não chega nesse ponto, né, Mauro? Mas é um diagnóstico diferencial, concordo. Mas eu não acho que chega a ter nistagmo e uma alteração tão grande visual como ela tinha. Mas tudo bem, entra como diagnóstico diferencial. Então, essa é uma possibilidade. Alguma Tem outra? aquelas outras, tipo Bardet. Todas as infecções congênitas, né? Eu acho que entra, né? Além das infecções congênitas, tem essas malformações, essas síndromes, que dão lesões em saca-bocada, mas não dão essa alteração tipo tapeto retiniana, no fundo. Bardet Moon-Biddle, por exemplo. Mas acho que não. Não. Saca-bocado é Aicardi, mas não é esse tipo de lesão. Não, Aicardi não envolve a mácula desse jeito, é mais equador, são alterações. Não é aí. Sistêmicas de pele, dentárias e tal. Não é isso. Que essa paciente não tem. Eu ficaria com as infecciosas aí. Então, as infecciosas, de uma ótima possibilidade, o Mauro levantou né? Uma delas. Existem outras alterações congênitas, que são agrupadas, né, como infecções congênitas e que podem dar alterações maculares, mas que, em geral, não cursam com essa alteração pigmentar periférica, né? No equador, pelo menos, que a gente está vendo na foto. Envolve a mácula, mas não envolve o restante. Essa paciente tem esse envolvimento, né? Daniel, você chegou a falar de alteração sistêmica que ela tem? Ainda não. Vou passar. Tá. Então, vamos ver só sistemicamente que ela tem. Olha, e continua aí. Essa imagem da autofluorescência da paciente à esquerda, a gente percebe que a lesão é bem extensa e tem algumas áreas com uma hiperautofluorescência, principalmente na periferia da lesão, peridiscal e em alguns pontos da mácula. À direita a gente tem o OCT, um corte bem próximo à área de atrofia, que mostra uma perda de estrutura laminar da retina. Esse é o ERG da paciente, que mostra uma redução e atraso nas espotas fotópicas e escotópicas. Porém, a perda não é tão... o ERG é relativamente preservado, levando em conta a condição macular da paciente. De antecedente pessoal, ela tem uma leucoencefalopatia, então ela tem um problema na mielinização, e ela também tem uma anomalia de Ebstein, que é uma malformação na tricúspide. A tricúspide é um pouco mais inferior e isso provoca refluxo. Tá, então a gente adicionou essas alterações. Ela tem uma alteração cardíaca e uma alteração neurológica, né? E se a gente voltar na autofluorescência, a gente vê, por isso que o eletroretinograma dela não é abolido, como a gente viu no Leber da semana passada, porque ela tem a retina periférica preservada. A gente vê nessa foto da esquerda na autofluorescência. É interessante porque essa lesão ela afeta a mácula, afeta a região em volta do polo posterior até o equador, mas preserva a periferia, né? E tem uma linha de hiperalto na borda que separa essas duas lesões. Então, isso não é típico de distrofia de retina, né? Como a gente está acostumado a ver, com alterações sistêmicas ou não, se a gente pensar numa degeneração tapetorretiniana, né? Então, o diagnóstico dela faz parte, entram esses diagnósticos diferenciais que a gente falou, que é importante, né? As distrofias de retina entra como diagnóstico diferencial, porque ela apresenta isso em geral, tem duas formas de apresentação, uma delas, depois o Daniel vai discutir, mas uma forma é precoce, né? Precoce a gente entra nesses diagnósticos diferenciais, essas distrofias sindrômicas ou não, mais graves.
e o outro são infecções congênitas, que vocês levantaram também, né? Então, quer seguir para o diagnóstico? Uhum. Então, o diagnóstico da paciente é uma deficiência na cobalamina C. Que é vitamina B12. A cobalamina é a vitamina B12. Antes de falar da deficiência de cobalamina C, é bom a gente entender bem o que é cobalamina. Cobalamina é um outro nome para a vitamina B12. A vitamina B12 é a nossa maior e mais complexa vitamina. Ela é essa molécula que está aqui à direita, que tem um átomo de cobalto no meio. O cobalto é um átomo que está presente na bioquímica, que é um átomo bem raro. Como que a gente consegue extrair vitamina B12? Através da alimentação, principalmente de carne. Quem faz a vitamina B12 são bactérias. Então, apesar da gente comer carne, quem produz a vitamina B12 são as bactérias. Os animais conseguem extrair a vitamina B12 através de bactérias que ficam presentes no intestino. A vaca, por exemplo, come a grama que está com a bactéria, essa bactéria vai fermentar, vai produzir vitamina B12 num dos 4 estômagos dela, por isso que ela tem bastante estômago, e ela consegue absorver toda essa vitamina B12 que fica armazenada no músculo, principalmente no fígado. E aí, através da alimentação, a gente consegue extrair essa vitamina. Outra fonte muito importante de vitamina B12 para os orientais aí é o nori. A alga também produz vitamina B12. Então, são 2 formas de a gente obter essa vitamina tão essencial. Por que a vitamina B12 é tão essencial? Porque essa vitamina, essa molécula, ela é cofator de diversas enzimas. Enzimas chaves para o nosso metabolismo em diversas etapas, tanto na síntese de DNA, como na síntese de ácidos graxos, no metabolismo de aminoácidos, e muito importante na nossa mielinização e na hematopoiese. A cobalamina C é uma outra proteína que faz com que a cobalamina, a vitamina B12, seja transformada na sua forma ativa, a metilcobalamina e a adenosilcobalamina. Então, sem essa proteína, a gente não consegue fazer com que a nossa vitamina B12 fique na forma ativa. Essa proteína, ela é expressa no nosso cromossomo 1, exatamente nessa posição, e já foram descritas várias mutações que podem causar um defeito na expressão da nossa proteína. À direita, a gente tem a estrutura dessa molécula. É uma molécula relativamente pequena, tem 282 aminoácidos e pesa 31 kilodaltons. O padrão de herança para a gente ter a doença é um padrão autossômico recessivo. Então, os 2 alelos têm que ter mutação. Estima-se que mais ou menos 1 em cada 100 mil nascidos nos Estados Unidos possui essa doença, possui a mutação dos 2 alelos, e essa mutação, essa doença pode se manifestar em qualquer idade. Tudo depende do grau, de qual é a mutação, de onde o gene está mutado, e geralmente pacientes que apresentam uma manifestação mais precoce da doença apresentam um quadro mais grave. Na clínica, como a vitamina B12 está presente no metabolismo do corpo inteiro, a clínica é bem extensa. Pode começar antes mesmo da pessoa nascer, com uma restrição do crescimento uterino, microcefalia, disfunções neurológicas, eventos tromboembólicos, leucoencefalopatias e cardiopatias. Na clínica oftalmológica, um sintoma que é muito prevalente é o nistagmo e o estrabismo. O paciente também pode apresentar algumas alterações do nervo óptico, mas nem sempre vai apresentar. Geralmente, quando apresenta, é uma palidez, e uma palidez principalmente temporal. Na retina, os pacientes vão apresentar uma alteração pigmentar macular, e que geralmente evolui para uma maculopatia do tipo bullseye. Em alguns casos mais severos, essa maculopatia pode
se assemelhar até um coloboma macular. E a apresentação é muito variável, mas o típico dessa doença descrito é essas alterações pigmentares que evoluem para bullseye. Aqui no quadro direito, a gente vê as retinografias do paciente, a gente percebe que a evolução pode ser muito rápida. Aqui no começo, ele tem algumas alterações pigmentares na mácula, que evoluem para esse aspecto em bullseye. No OCT, aqui em azul, a gente tem a nuclear externa, em rosa, a interna, e em verde, a camada de células ganglionares. Na do meio, é um OCT de um paciente com a doença, em cima do paciente normal. Então, a gente percebe uma redução na camada de células ganglionares e na camada de nuclear externa. Aqui embaixo tem um diferencial bem importante com essa maculopatia, que é a doença de Stargardt. Nela, a gente percebe que a nuclear externa está bem mais reduzida e há uma preservação das camadas de células ganglionares. O ERG, geralmente, nessa doença, ele tem uma redução e um atraso nas respostas fotópicas e escotópicas. E como a gente consegue fazer esse diagnóstico? O diagnóstico a gente vai conseguir fechar com um paciente com uma clínica compatível, então com uma doença sistêmica, uma síndrome, ou se o paciente tiver um antecedente familiar, por exemplo, um irmão que já fechou para essa doença, cobalamina C, a gente realiza a pesquisa no outro irmão, e a gente vai dosar uma série de marcadores laboratoriais ligados à vitamina B12, o ácido metilmalônico, a homocisteína, a metionina sérica. E aí, com base nisso, a gente vai fazer o sequenciamento genético desses genes acometidos. Uma ferramenta bem interessante de se usar nesses pacientes que apresentam doenças sindrômicas é o site do OMIM. Deixa eu colocar aqui. OMIM.org. Nele a gente consegue pesquisar o que o nosso paciente tem, retinopatia. E a gente, por exemplo, nosso paciente tinha problemas, acometimento cardiovascular, um acometimento neurológico, hematológico e alterações laboratoriais. E aí a gente faz uma pesquisa e ele vai soltar uma série de doenças que estão ligadas a esses acometimentos e possíveis genes alterados. Aqui nos resultados, ele vai ranquear da forma que a gente quiser, e aqui em segundo ele já solta a doença que a gente está procurando, que é o que o nosso paciente tem, que é a mutação. Ele vai soltar onde que é a localização da mutação, cromossomo 1, e vai fazer uma breve descrição da doença, da deficiência de cobalamina C. Aí a gente pode fazer a pesquisa genética, o painel baseado nisso. Se a gente não quiser também, a gente pode fazer só o download do Excel e mandar para o laboratório que eles vão pesquisar esses acometimentos. Alguns diagnósticos diferenciais são doenças que provocam alteração maculares, como o Stargardt, doença de Best e a amarose congênita de Leber. E o tratamento da doença é bem controverso. Alguns acreditam que repondo a vitamina B12, o paciente vai ter uma evolução melhor, mas como são poucos casos bem documentados, fica muito difícil provar. O que realmente vai funcionar é a reabilitação visual, porque essa é uma doença progressiva e sem tratamento determinado, então a gente deve mandar o paciente para uma reabilitação visual e enviar para um aconselhamento genético, caso a mãe queira ter outro filho. E outra coisa, se for possível, é referenciar esse paciente, se a gente fechou esse diagnóstico, referenciar ele para um centro que tenha uma pesquisa em cobalamina C, porque são poucos pacientes no planeta bem documentados e seria muito interessante esses pacientes serem referenciados, juntarem para a gente um dia conseguir entender um pouco da fisiopatologia da doença. E é isso. Obrigado. Excelente, Daniel. Então, a gente trouxe
porque semana passada a gente viu um caso de Leber, e essa doença se manifesta com espectros de apresentação muito distintos, um com alterações muito precoces, como o Daniel falou, tipo o coloboma como esse, e outros com uma apresentação um pouquinho mais tardia, que podem lembrar o Stargardt. Então, isso é um diagnóstico diferencial importante, apesar de raro. A outra importância de a gente falar sobre isso é que você pode ter deficiência não inata de vitamina B12, mas por alimentação insuficiente, vegetarianos e veganos. Então, não é incomum você ter sintomas oculares em pessoas que consomem pouca carne, que é uma fonte de vitamina B12, e, na verdade, essas pessoas têm deficiência visual por uma ingesta insuficiente de vitamina B12. Você pede exames clínicos, laboratoriais e chega no diagnóstico, tá? Então é isso. Daniel, excelente a revisão. E agora a gente vai para o artigo. Se alguém quiser comentar, vai comentando enquanto a gente está falando. Estou tentando apressar aqui para a gente não perder muito tempo. O artigo, o Leandro Bissoli vai apresentar. O artigo fala de anastomose coreoretiniana em MACTEL-2 usando o OCTA. E usando o OCT estrutural, normalmente o diagnóstico era feito com indocianina, principalmente, ou com fluoresceína para ajudar. E agora tem sinais clínicos evidentes no OCTA e OCT, né, uma avaliação por tomografia de coerência óptica. Eu acho importante a gente ver esses sinais clínicos. Então, é uma revisão muito interessante e com foco específico nas imagens dessa lesão. Então, Leandro, se você quiser falar do artigo, pode começar. Bom, boa noite. Meu nome é Leandro, eu sou residente aqui do 2º ano do nosso serviço. Vou apresentar então o artigo Genesis of Retinal Choroidal Anastomosis in Macular Telangiectasia Type 2, Longitudinal Analysis. Queria deixar um agradecimento para o Dr. Sérgio Pimentel, que escolheu o artigo e abriu espaço para discussão aqui com a gente. Todos conseguem me ouvir? Sim, dá para ouvir. Bom, a telangiectasia macular tipo 2, muito conhecida pela abreviação MACTEL-2, foi inicialmente definida por Guess em 1977 como uma zona de descoloração acinzentada e telangiectasia capilar paracentral à mácula. O Guess também relatou que supôs que as anastomoses retinocoroidianas, que a gente vai referir aqui como RCA, seriam alterações tardias pós-neovascularização. Contudo, com a disponibilidade do CTA, observaram-se as RCAs sem neovascularização. Associadas a elas, tivemos outras coisas, como hiperpigmentação, as veias em ângulos retos e baixa acuidade visual. Outra lesão que foi observada foram as ORHLs, né? São Outer Retinal Hyperreflective Lesions, que são lesões onde são observados agrupamentos dessas RCAs. O foco desse estudo, então, foi tentar descrever e mostrar a gênese das RCAs e com o que elas estariam relacionadas. Para os métodos, eles usaram pacientes selecionados de um estudo anterior, que eles fizeram ao longo de 2018, publicaram em 2020, que procurava caracterizar as anastomoses retinocoroidianas, que deixei a referência aqui embaixo do slide, para quem quiser ver depois. Dos 22 pacientes incluídos no estudo anterior, eles selecionaram aqueles que tiveram follow-up com pelo menos 2 meses depois da primeira consulta. Chegaram, então, ao total de 12 pacientes apenas para esse estudo. Para todos os pacientes, eles fizeram exame oftalmológico completo, história patológica, acuidade visual, as imagens multimodais, o OCT, OCTA, uma retinografia e angiofluorescência. A seguir nos métodos, eles fazem as definições das lesões que levaram em conta e que procuraram nesse estudo. Porque eu achei interessante trazer aqui, porque como a gente tem bastante residente aqui, bastantes R1s, acho que vai acrescentar para a discussão. Primeiro que eles definem a subsidência retiniana,
que eles definem como a descida do tecido retiniano em direção ao EPR. Eles graduam de 0 a 2, vendo a relação da descida do plexo capilar profundo em relação à camada nuclear externa, sendo grau 0 apenas 1/3 da espessura da camada nuclear externa, grau 1 de 1 a 2/3 e grau 2 mais de 2/3. A próxima lesão que eles definem é a anastomose retinocoroidiana, que o nome é bastante descritivo já, seria essa conexão do plexo capilar profundo com a circulação coroidiana, que na imagem aqui embaixo a gente consegue ver indicado pela seta única, seria isso aqui. A seguir, eles definem o defeito de zona elipsoide, mostrado aqui pela seta de cabeça dupla. Ela seria a maior disrupção horizontal da zona elipsoide que seja maior que 200 micrômetros. Além disso, eles definem as lesões retinianas externas hiperreflexivas, que são os ORHLs, que são lesões cônicas com pelo menos 200 micrômetros na base, que fica na membrana de Bru, e com ápice que vai além da membrana limitante externa, que pode ser visto apontado pela cabeça de seta na nossa imagem aqui. Eles definem também o que eles consideraram como neovascularização, que seria a presença de hemorragias, exsudação ou uma extensão vascular em plano lateral, e veias em ângulo reto, que são vênulas emergindo do tecido retiniano na região macular temporal, iguais ou maiores do que outras próximas. Nos resultados, eles observaram RCAs inicialmente em 8 dos olhos, depois em 13 desses olhos. Desses novos olhos com RCA, 4 já começaram com subsidência apenas grau 1 e evoluíram para grau 2. A subsidência também aumentou em 9 dos olhos, evoluindo de grau 1 para 2 ou grau 0 para grau 1, e não houve reversão em nenhum desses olhos. O que eles também relatam dentre os resultados é que as subsidências no ACTA elas são similares a neovascularizações, porém mantém um padrão da rede capilar adjacente. O que eles notaram é que na figura A, por exemplo, se você pega uma faixa estreita para analisar, que só enxerga a parte mais externa da retina, a subsidência vai aparecer muito similar a uma neovascularização, essa espécie de novelo piramidal aí. Porém, quando você aumenta a faixa selecionada, você observa que a subsidência ela se mescla ao resto da rede capilar, ao contrário do que seria observado numa neovascularização. Eles não observaram neovascularização em nenhum dos olhos, e na angiofluorescência eles observaram a hiperfluorescência dos RCAs, porém sem vazamento. É isso que eles mostram um exemplo de um dos pacientes aqui. Essas são as imagens à apresentação. Na angiofluorescência a gente observa, apontado na figura A pela seta branca, um ponto de hiperfluorescência próximo ali à fóvea. Na nossa CTA, ele aparece bem como uma espécie de um aneurisma, e no C a gente já observa que é uma subsidência mesmo. Então, tem um foco de descida do plexo capilar profundo. Já 18 meses depois, essa lesão permanece visível na CTA e aparecem 2 novas temporais superiores. No B-scan, você observa que aquela lesão que antes era só uma subsidência, agora, já apontado pela seta branca ali na figura B, a gente já observa um RCA. Na figura D, aquelas 2 lesões mais temporais superiores, você observa que são uma subsidência ainda. Agora, nessa foto de 42 meses depois, você observa que aquelas lesões que antes eram subsidência já se tornaram RCA também, e que a lesão antiga permanece com um foco de hiperfluorescência.
Se observa também um staining ali perto, mas não tem um vazamento que seria característico de uma neovascularização, que sugere, então, que realmente não são neovasos ali presentes. Além disso, vou pedir perdão de vocês para voltar, o que se observa é que, onde há subsidência, existe uma perda grosseira dos tecidos retinianos externos, que eles vão levar em conta depois na análise deles. Dos 8 olhos com a RCA inicialmente, então, eles observaram no início uma média de 49 RCAs e no final já uma média de 65 RCAs, sugerindo que, mesmo na presença de RCAs antigas, o processo continua fazendo novas. Elas normalmente são temporais à fóvea e são agrupadas nos ORHLs. Em todos os olhos com RCAs foram observados subsidência grau 2, veias em ângulo reto, defeitos de zona elipsoide maior que 500 micrômetros e hiperpigmentação. As veias em ângulo reto apareceram em 5 novos olhos ao longo do estudo e todos desenvolveram RCAs de novo. Porém, nem sempre os RCAs estão presentes na topografia dessas veias. A partir desses resultados, então, eles prosseguem para a discussão. E o que eles relatam de achados são a progressão de subsidências retinianas levam às RCAs, que o processo parece estar mais relacionado ao tempo, não necessariamente à neovascularização, e que as RCAs ocorrem antes de hiperpigmentação. Eles sugere, então, que as cavitações e as subsidências são alterações anatômicas grosseiras relacionadas à perda de células de Miller e fotorreceptores, que é um mecanismo fisiopatológico da MACTEL-2, de fato, que, se há realmente um processo neovascular, ele não é paralelo ao EPR, ele é perpendicular ao EPR. A partir daí, eles sugerem, então, que essas mudanças vasculares que eles observam refletem um processo neurodegenerativo maior da doença, e não necessariamente tem um significado grande por si. As RCAs, então, são um remodelamento tecidual, não parte de um processo de ataque maior. Era isso que eu tinha para falar hoje. Obrigado pela atenção. Bom, muito bom, Leandro. Então, eu acho que todo mundo tiver interesse de saber mais sobre o OCT ou sobre MACTEL-2, ler esse artigo, ele está muito bem escrito, ele detalha muito bem as lesões e introduz alguns pontos novos sobre a evolução detalhamento de evolução do MACTEL tipo 2. Então, é interessante. Se alguém tiver algum comentário para fazer sobre esse artigo, senão a gente vai para o caso cirúrgico do Marcos Vinícius. Eu tenho um comentário que é bem rápido e é meio paralelo. Como é interessante o trabalho com o fotógrafo oftalmológico. Quem faz o OCT geralmente não é o Spage nem o Iannuzzi. E eles têm um trabalho muito próximo, assim, é bem interessante, no fundo. Essas imagens, né, que enfim, conseguem detectar, isso não é um acaso, assim, eles veem isso, conversam com o fotógrafo que vai atrás, enfim, algo a se pensar na nossa clínica, de talvez ter um fotógrafo para documentar bem, né, Mauro? O Mauro fez um fellow com Iannuzzi lá em Nova York, ele foi contemporâneo do Freund, né? Amigão de fellow do Freund. Então, contemporâneo. Tá bem de fellow, né, Maurinho? E contando os bastidores lá, né? Mas na época já era isso, assim, olhando esse paper, acho que salta aos olhos, no fundo. De vez em quando esse paper faz, assim, mas da maior parte das vezes não, eles detectam isso e aí fazem um trabalho, conversam, explicam para os fotógrafos e eles conseguem capturar essas imagens que faz uma diferença muito grande mesmo. E a produção científica deles é um absurdo, a qualidade de produção deles é incrível, incrível. Tanto em número, tem gente que produz bastante, mas talvez a qualidade não seja. Eles produzem bastante e todos os artigos deles têm uma qualidade incrível, incrível, é gostoso de ler, vale a pena.
E você contou os bastidores, né, Maurinho? Como é que funciona, né? Bacana. E é isso. Bom, a gente continua então para encerrar. O Marcos vai apresentar o caso cirúrgico para ser discutido. Marcos? Olá, tá todo mundo me escutando? Sim. Tá me escutando, professor? Tá me escutando? Sim. Ah, perfeito. Então, boa noite a todos. Vou apresentar o caso cirúrgico. Primeiramente, agradecer ao professor Sérgio Pimentel e a Lívia. Então, o nosso caso é um homem de 45 anos que vinha com uma queixa de baixa acuidade visual há 2 semanas e tinha de antecedentes oftalmológicos, alta miopia e um descolamento no olho contralateral que foi tratado com introflexão escleral. Sem antecedentes pessoais e familiares, ao exame apresentava uma alta miopia de -10 no olho acometido, com uma acuidade visual de MM e de -11 no outro olho, com uma acuidade visual de 20/30, uma pressão intraocular sem alterações e o paciente era fásico. No fundo de olho, a gente não tem a imagem, mas ele tinha um descolamento de retina total, com 2 roturas superiores e uma rotura inferior. E, na ocasião, foi indicado faixa com vitrectomia associada. No intraoperatório, o paciente foi submetido a anestesia de bloqueio escleral mais sedação e, durante a cirurgia, a passagem da faixa, a gente foi percebida uma hipotonia severa. E aí a gente reformou o olho com ar mesmo para terminar a passagem da faixa. E na hora que a gente entrou na vitrectomia, a gente não tem o vídeo, a gente só capturou com o celular essa imagem. E aqui vocês veem, nesse círculo vermelho, a retina encarcerada. E em volta você via a retina dobrada, descolada, assim, no sentido da retina encarcerada. Então, foi decorrente do bloqueio, do bloqueio anestésico que o paciente realizou. Eu queria abrir para discussão a condução do caso no intraoperatório. Como é que vocês manejam esse encarceramento da retina e como é que substituto vítreo vocês optariam? Então, Marcos. Isso, fala, Leandro. Então, o paciente, só para resumir, um paciente que foi feito um bloqueio que não foi feito pelo residente, nosso, da oftalmologia, foi feito pela equipe de anestesia do hospital, e foi feita uma perfuração ocular pela agulha que se fez a peribulbar. Então, Leandro, pode falar. Eu acho que primeiro precisa se determinar aonde exatamente está essa perfuração, né? Em que quadrante, se é periférica, se é mais central. Geralmente essas perfurações elas são bom, vai depender de onde que pegou a agulha. Você lembra onde que era, Marcos? Professor, nasal inferior. Aqui, logo do lado da iluminação inferior, aqui você vê o disco. Então ele estava mais ou menos 2 diâmetros de disco do disco, era na região nasal inferior, e o tamanho mais ou menos de 1 diâmetro de disco também. Então, é um problema sério isso daí, né? Porque além do encarceramento, geralmente você tem hemorragia subretiniana. Eu não estou conseguindo ver exatamente a foto, mas eu acho que essas são as variáveis. Aí você tem hipotonia, que você já conseguiu manejar, você tem um encarceramento e hemorragia subretiniana. Eu tentaria lidar com a vitrectomia, fazer o descolamento do vítreo posterior, fazer a vitrectomia da maneira normal, e provavelmente, sendo nasal inferior, essa é uma área propícia para se fazer uma retinotomia. Então, com calma, com endocautério, você pode cauterizar em volta dessa região que ficou encarcerada, e fazendo essa retinotomia, você drena por lá e depois faz laser em volta. É uma opção. Uma outra opção é tentar desencarcerar com pinça, mas geralmente não vem, sabe? Então, geralmente você tem que deixar um toquinho encarcerado, comer em volta, faz o laser todo, e muito possivelmente eu deixaria com óleo de silicone esse caso. Fora tratar as outras rupturas, né? Fora tratar as outras rupturas, obviamente. Sim, além do curso normal da vitrectomia, além do curso normal da vitrectomia, eu trataria essa complicação desse jeito. Então, por sorte, ainda é uma área que você consegue fazer uma retinotomia. Se fosse uma coisa mais central, o problema seria maior ainda, né? Sim.
Existem fatores para PVR que acabaram de ser exacerbados, então hipotonia, sangramento, já é um automíope, né? Então, por conta de tudo isso e também por conta da possibilidade de escape do gás pelo orifício, a minha escolha seria tamponamento com óleo de silicone, que eu acho que é algo mais garantido nesse caso. Leandro, a retinectomia você faria com tesoura? Você pode fazer, depois de cauterizar, você pode até mesmo com vitreófago lá pertinho, né? Com muito cuidado. E removeria depois de você fazer a retinectomia para não deixar essa retina encarcerada, para evitar a proliferação, saída, você tiraria essa... eu acho que você pode tirar esse restinho de retina encarcerada, sim. É uma boa ideia. Posso fazer um comentário que eu acho que antes de chegar ao manejo, a gente tem que pensar em como prevenir esse tipo de problema, né? Então, você sabe, todos esses olhos grandes, automíopes, se você vai ter que operar, você tem que ter esse cuidado. Eu acho que esse negócio de passar para o anestesista a responsabilidade de fazer a anestesia, é muito comum isso hoje, mas nesses casos em específico, eu, por exemplo, gosto da anestesia caruncular, e se eu tiver que fazer uma anestesia, eu não sei que... Aqui está bloqueio episcleral, não sei que tipo de bloqueio é esse, mas a outra coisa é o seguinte, a indicação dessa cirurgia, a indicação de faixa mais vitrectomia, 45 anos, automíope, tinha 2 suturas em cima e uma embaixo, eu faria só introflexão. Mas o problema aqui resulta da complicação realmente, né? Da complicação que foi a perfuração. Eu já passei por isso, é uma situação muito chata e complexa e difícil de se justificar, mas aí você tem que ir para as cabeças e fazer tudo isso aí que o Leandro falou. Realmente usar o substituto vítreo, usar silicone, o silicone passa por esses buraquinhos fácil, entendeu? Então você vai ver, é muito silicone na órbita. O ideal mesmo é se você puder usar, deixar com ar, tá? Mas o ar não passa, John? Passa menos, porque ele tem a tensão superficial, entendeu? Por causa da tensão superficial, ele passa menos. E aí... Porque uma hipotonia num olho desse também é complicado, né? Se vazar tudo. Mas aí você pode até localizar isso por fora e tentar colocar um pneu ali, entendeu? Eu já fiz muita redução de encarceramento que aconteceu, por exemplo, na hora da drenagem. Isso acontece, às vezes, quando fazia a drenagem no DR, e aí encarcerava. E eu conseguia, várias vezes, até isso foi o Mackmer que falou uma vez de usar o gancho de estrabismo, que aquela ponta romba, você enfia aquilo dentro do olho, você reduz o encarceramento. Agora, por dentro, se você tiver que fazer, o problema todo é a manipulação, fazer laser, assentar. Aí você fala, põe o perfluoro, aí o perfluoro pode passar, apesar que o perfluoro tem a tensão superficial dele que segura, então não tem tanto problema. Mas é uma coisa chata pra caramba isso aí. Isso sem contar com hemorragia, né? Se você tem uma grande hemorragia e você não consegue fazer laser direito, aí a coisa começa a complicar também. Aí acabou a cirurgia. Ô, John, em geral, a esclera tem uma cicatrização por segunda intenção lá atrás, né? Então, talvez o vazamento aí não seja tão... não, mas o problema é isso acontece, mas não logo, né, Sérgio? Isso aí demora uns dias. Então, você vai vendo isso. Então, os que eu fiz, que aconteceram, quer dizer, os que eu fiz, graças a Deus, foram 2 casos, eu usei ar, tá? E saíram bem razoavelmente bem. O que o John chamou a atenção aqui, eu só vou falar novamente para chamar a atenção, quer dizer, quem é responsável pelo bloqueio é a gente, é o oftalmologista. Eu bloqueio todos os meus casos, sempre bloqueio
e a gente tem uma experiência muito maior que o anestesista para bloquear, muito maior. Eu também, viu, Sérgio? Eu concordo totalmente. Faz parte da minha cirurgia, minha responsabilidade, o bloqueio. Eu também bloqueio todos. E, Leandro, os olhos automíopes, a gente não angula a agulha, como a gente angula um pouquinho em olhos hemétropes ou hipermétropes. Você entra com a agulha mais reta, o ângulo de inclinação é bem pequeno para ir na região retroocular. Né? Retroocular, você tenta luxar bastante o olho, não angula tanto, vai junto ao periósteo, né? Porque você tem... Eu morro de medo de ter uma complicação. Eu, graças a Deus, bloqueando, eu nunca tive uma perfuração, né? E a gente lida com altos míopes, né? Então, é algo que a gente tem esse cuidado. São duas diferenças. Uma é que a gente tem mais experiência que o anestesista fazer bloqueio. O segundo, que a gente sabe que é um olho automíope. Então, você já vai preparado para ter o bloqueio sabendo que o olho automíope, porque às vezes o anestesista não sabe. Muitas vezes o anestesista não sabe. Ele bloqueia todos iguais. Não sabe que o olho é mais longo, né? Então, esse é um outro problema. E no HC, eu acho que esse problema aconteceu porque a equipe de anestesia insistiu em fazer o bloqueio. O Marcos... Foi no HU ou foi no HC, Marcos? Foi HU ou HC? Foi no HU, professor, foi no HU. No HU a gente tinha uma situação, viu, Sérgio, que os então anestesistas não deixavam a gente entrar na sala, você tinha que ficar fora da sala esperando e eles já deixavam o paciente entubado, tal, por conta do Covid, risco de Covid, etc. E um dos anestesistas gosta de bloquear e bloqueava, já deixava também, já entregava bloqueado, entendeu? Então é algo bem particular essa situação. Isso. Foi o esse anestesista que bloqueou. Só para esclarecer, professor, a indicação no final foi vitrectomia mais faixa, porque foi naquela época de pandemia, acabou enrolando, o paciente mudou o aspecto da retina, a retina ficou menos móvel, suspeita de PVR, por isso que a gente foi para a cirurgia combinada. Em relação a esse bloqueio episcleral, professor John, eu também nunca tinha visto, e eu fui ter o primeiro contato lá no HU, que tem um anestesista, aquele que desenvolveu essa técnica, ele passa um gelco calibroso ali na região, acho que temporal, e gira para a região nasal, é uma manobra meio agressiva até, e deixa o gelco lá e fica repondo o anestésico conforme necessidade, deixa o gelco lá e vai repondo. E aí, grande parte das vezes, até o olho fica bem tenso, mas como o Dr. Leandro falou, a gente não tinha essa opção de bloquear, né? A gente não... eles não gostavam, né? Eles gostavam de fazer toda essa parte anestésica e a gente só entrava para operar. Mas você tem a opção de tratar a complicação dele, certo? Não tem outra opção. Exato. Né? E ser processado também. E junto no processo, né, John? Porque a responsabilidade do paciente é sua, né? Então, eu acho que a técnica, falando da técnica, a técnica que o Leandro descreveu, eu acho que é o consenso aqui, certo? Fazer uma retinectomia em volta desse encarceramento, laser depois, e o tamponante pode ser um gás de longa duração, dependendo da localização nasal inferior, talvez seja melhor colocar o óleo de silicone mesmo, né? Apesar do risco de ter migração para a cavidade orbitária. Alguém faria diferente? Além de tamponar as outras rupturas, a faixa está passada, 360, fazer laser nas outras rupturas, né? Alguém pensa em algum outro jeito de operar? Hélio, Mauro, Rony, Epitácio? Eu posso falar? Fala, Rony, lógico. A única sugestão, eu faria igual, como foi dito. Na hora eu escolheria entre o óleo ou o gás também. E a única sugestão que eu dou seria primeiro tratar as rasgaduras periféricas, fazer a boa vitrectomia, o shave, para depois vir para essa rasgadura posterior aí, que vai ser realizada, porque às vezes há um direcionamento da infusão para essa rasgadura que vai ficar, essa retinectomia que vai ficar. E isso cria um descolamento bolhoso que atrapalha muito depois você abordar a retina periférica. Então, é só uma questão de orientação dos fellows da ordem da cirurgia, primeiro tratar a periferia, deixar essa retina encarcerada, né, esse problemão que depois tem que enfrentar, para aí depois fazer a retinectomia, para não criar esse DR bolhoso no final. Certo, ótimo. Alguma outra sugestão?
Algum outro complemento? André também, o André Creus. Desculpa, André, você está aí também? Se ainda tiver, o André tem filho novo, às vezes tem que botar filho para dormir. Nenhum outro comentário? Se vocês quiserem fazer comentário durante o restante da apresentação, então, Marcos, vamos continuar? Vamos lá. Então, na verdade, o que a gente acabou fazendo foi um pouquinho diferente do que foi orientado aqui. A gente fez toda a base, Vitra, tratou das outras rupturas, e quando a gente encheu de perfluor, aparentemente assentou, e a gente estava conseguindo fazer laser, conseguiu fazer laser sobre em volta do encarceramento, e estava marcando o laser. Apesar de ter um pouquinho de hemorragia, a gente conseguiu marcar bem o laser em volta, e na hora que a gente fez o fax, a retina ficou toda colada. A gente optou por não fazer a retinectomia e desencarcerar essa retina, e o substituto Vitra a gente optou por óleo de silicone. Esse aqui é o aspecto aí já com quase um ano de cirurgia. Então, não teve redescolamento, não teve tração. O nosso receio era que gerasse um descolamento tracional, né, indução de PVR por conta desse encarceramento. E aí, só para falar um pouquinho sobre esse incidente, né? Então, é bastante infrequente, gira em torno da incidência de 0,24 a 1%. Os fatores de risco principal, como a gente já comentou, é a alta miopia, então comprimento axial maior do que 26 milímetros. Normalmente tem um DR associado em 16 a 43% das vezes. O prognóstico é bem ruim. Quando você tem esse descolamento de retina associado, a acuidade visual normalmente é menor do que 20/200, e você tem uma alta taxa de desenvolvimento de PVR, né, em 40% dos casos. Aqui, esse outro artigo falando do tratamento, então era uma série de casos, ele pegou 20 casos, que foram feitos 10 por oftalmologistas e 8 por anestesistas, 40% era míope. A média o mais interessante é que a maioria não foi diagnosticada no procedimento, assim como no nosso. O nosso a gente só foi diagnosticar no intraoperatório, mas nesse, como era a maioria era cirurgia de catarata ou de glaucoma, o diagnóstico foi só tardio, com a média de 13 dias depois. Só um paciente foi diagnosticado durante a anestesia e durante o procedimento. A média de acuidade visual foi movimento de mãos, e os pacientes desses 20, 9 tiveram descolamento de retina, 4 foram utilizado gás e 5 foi utilizado óleo de silicone. Dos 4 que foi utilizado gás, 2 desenvolveram PVR e desenvolveram um descolamento de retina inópte. Um foi reabordado e foi utilizado óleo de silicone, e o outro manteve uma retina aplicada. Dos 5 que usaram óleo de silicone, 2 tiveram um redescolamento sobre óleo de silicone, e os outros 3 não tiveram retina aplicada. Essa é só uma imagem aqui para ilustrar, que mostra também essa perfuração, só que foi uma perfuração em 2 pontos. E aí, nesse caso, o paciente, o planejamento era diferente, era um buckle, não teve o descolamento de retina na região, eles conseguiram fazer só o buckle mais gás e conseguiram bloquear no final, mas mostra ali o OCT retina encarcerado também. E aqui, só para mostrar uma opção, né, já para evitar esses casos de bloqueio, né, tem esse estudo da USP Ribeirão, que eles pegaram e dividiram os pacientes que iam ser operados para fazer vitrectomia para buraco macular ou membrana epiteliana, e eles iam fazer duas técnicas de anestesia. Todos eram induzidos com midazolam, mais eles usavam gel de lidocaína no fórnice bulbar e usavam a ropivacaína 1% subtenoniana, tá? E o outro, eles faziam um bloqueio peribulbar. E aí, no pós-operatório, eles eram submetidos a um questionário para ver qual que relatava maior dor no intraoperatório. E a conclusão foi que a anestesia subtenoniana foi mais eficaz no controle da dor no intraoperatório da vitrectomia, e de maneira significativa. Mas é basicamente isso que eu queria apresentar. Pelo que eu estava vendo, não tem muito artigo, mas, de forma geral, eles recomendam utilizar a faixa e utilizar o óleo de silicone como substituto vítreo.
Perfeito, perfeito. Alguém quer fazer mais algum comentário para finalizar, para fechar? Eu já vi alguns pôsteres e alguns trabalhos sobre anestesia tópica em vitrectomia. Além da dor, a gente tem também a acinesia, que é bem importante na cirurgia que a gente faz, né? Porque imagina fazer buraco de mácula com o paciente podendo mexer o olho para lá e para cá. Eu acho extremamente temerário, né? Também não vejo o menor sentido. Eu acho que não é só dor, não. O paciente não pode ficar vendo luz, porque vendo a luz ele vai reagir, ele não pode estar podendo mexer o olho. É bem complicado isso daí, sabe? Eu acho que o tradicional, às vezes, é o correto. As coisas começam a inventar muito, você começa a ter problemas. Só esse comentário. Tem coisas que dão certo há tanto tempo, né, Leandro? Você coloca xilocaína, 4 ml, é tão simples, o efeito é duradouro. Você não precisa, eu acho que não precisa de uma outra técnica anestésica para você fazer vitrectomia. Algum outro comentário? O Hélio não comentou, Epitácio e o André também não. John, algum outro comentário para fechar? A única coisa que eu adotei na minha anestesia ocular é que eu mudei de temporal para nasal. Então, eu faço a tal da... adotei a anestesia caruncular, que eu acho legal. Nesse lugar, uso a agulha 25/6, azulzinha, né? E coloco lá, às vezes, 6 ml de... Bom, agora nem sei o que tem mais, mas eu não sei o que o Bob está usando. Eu fico de olho no Bob fazendo, e o Bob faz a caruncular que eu ensinei ele. Tá? Mas eu não sei o que tem agora de anestésico. É a Rove, é a Deve ser ropivacaína, marcaína. né? Ropivacaína. Eu não sei, porque xilocaína está mais difícil de achar, né? Eu uso Lidocaína encontra fácil. Tem, não sei. Usa o estilo também. Bom, mas não deixa anestesista, esses anestesistas. Tem que ser um cara que está fazendo só anestesia oftalmológica há muito tempo, né? Para esses casos. Ótimo. Então acho que a gente discutiu, Marcos, o caso aqui. Tá ótima discussão. Se alguém não quiser comentar mais nada, eu queria agradecer a todo mundo que participou da reunião, apresentando, ou discutindo, ou assistindo. E bom final de semana para todos. E a gente volta, então, na próxima quinta-feira, tá? Um abraço para todos e até semana que vem. Um abraço.